Hoje quero compartilhar sobre a necessidade do cuidado com as nossas palavras. Um dia desses, um amigo meu postou no Face: uma qualidade minha, eu penso antes de falar. Um defeito meu, eu penso demais e acabo não falando. E aí? Quando devemos falar, sempre devemos dar o troco imediatamente? O que seria mais prudente ou mais apropriado? Vamos analisar essas questões à luz das Escrituras. Sobre a necessidade de tomar cuidado com as palavras, utilizando o texto do livro de Salmos, capítulo 4, versículo 4. Irai-vos e não pequeis, consultai com vosso coração em vosso leito e calai-vos. Muitos de nós ficamos seriamente magoados sobre aquilo que é dito diante de uma situação de estresse, numa discussão de trabalho, até mesmo numa discussão de trânsito ou no âmbito familiar, e ainda em diversas outras situações. Penso que existe assim, um desequilíbrio entre o falar e o ouvir. Quem fala muito, às vezes ouve pouco, ou quem fala pouco ou quase nada, acaba por ouvir muito. Assim, é necessário muita vigilância, pois algumas pessoas, muitas vezes se dizendo autênticas, logo falam impropriedades em momentos não adequados, do tipo aquele que fala o que vem na cabeça. Isto, muitas vezes, faz apenas piorar a situação e até mesmo cria uma outra situação mais embaraçosa que poderia ser tranquilamente evitada. E às vezes também muitas de nossas orações estão carregadas de ira contra Deus, por não acharmos que Ele não proporcionou determinadas coisas que desejamos. Lembro que os discípulos de Jesus, ao serem questionados por Ele a respeito de sua pessoa, o grande Pedro, sem titubear, respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E logo em seguida, numa situação de estresse, olha lá o Pedro de novo. Foi aconselhar logo quem? Jesus, para que não falasse a respeito do sofrimento que ele teria que padecer em favor da humanidade. Aqui, minha gente, Pedro não refletiu. Tentou desta forma, ao invés de ser discípulo de Jesus, passou a ser um tipo de discipulador e conselheiro do mestre dos mestres. E acabou logo sendo repreendido imediatamente por Jesus, que disse: Arreda-te de mim, Satanás, porque não falas por Deus, e sim pela forma humana de pensar, de raciocinar. Esta comunicação conflituosa e carregada de emoções ocorre com frequência também entre casais, principalmente entre os mais jovens, pois muitas vezes tomamos o papel dos nossos pais e repreendemos nossos cônjuges, como se este fosse uma criança. E também como a criança, ele acaba reagindo com a mesma força e intensidade. Então o conflito é instalado e pode tomar proporções incontroláveis pela força da ação e reação. A minha oração é que não faltemos com a verdade uns com os outros, mas devemos entender que diante das nossas emoções, quando afloradas, até mesmo a verdade pode não ser adequada para um determinado momento. A carga emocional que certamente reproduzirá em nossa maneira de se expressar. Então fica calmo, esfria a cabeça
espere uma melhor oportunidade para tratar sobre o assunto. Veja se aquilo que você está pensando realmente tem uma indicação para aquela determinada situação. Muitas vezes, a nossa verdade, como a de Pedro, precisa de uma avaliação assim mais profunda no silêncio da nossa alma para uma reflexão mais criteriosa. Até a próxima e que Deus possa te dar palavras de sabedoria, contudo recheadas de amor, para o momento certo, um momento de restauração. Que Deus nos abençoe.